você? Sou o professor Pedrão. Chegou o momento mais esperado do passeio pelas ruas da memória, que o Delphi organiza para o seu sistema. O segmento do monte, também conhecido como IP, é o segmento mais importante do seu sistema. É nele que todas as instâncias referenciadas pelos objetos residem. Há um preço, melhor, uma regra a ser seguida por você. Preste muita atenção nesta frase. Você é responsável pelo que cria. Chega de frase de terror, vem comigo para o monte. O grande monte, também o IP. Aí que o bicho pega, mas também é tranquilo. Não muda a organização. Ou seja, segmento e deslocamento. Só, meu amigo, esse IP, ou às vezes também conhecido como memória abundante, é o local das variáveis dinâmicas. Talvez você já tenha ouvido falar ou não, porque quando se fala variáveis dinâmicas, a gente está falando de o tipo de dados ponteiro. Arrepiou o pelo aí? Para muita gente arrepia o pelo, mas você verá que é muito fácil. Depois vai ter uma série sobre ponteiros, aí vai ficar melhor ainda. Você vai unir essa série de segmentos com os ponteiros. Mas você tem que saber, eu não posso esconder, que todo objeto que você declara, ele é um ponteiro. Sim, ele guarda, ponteiro guarda o quê? Endereço de memória. E aí que o bicho pega. Quando você não entende o que é ponteiro, como a memória está segmentada, e esse segmento, o IP, aí o bicho pega. Mas é muito simples. Por quê? Ponteiro guarda endereço de memória. No IP, as memórias dinâmicas. Os dois primeiros segmentos, dados e código, esses dois são estáticos. Passou, compilou, link editou, pum, acabou, tá pronto. Mas a pilha, tá, você não precisa se preocupar muito, porque a pilha é dinâmica e o Delphi cuida. Beleza. Agora o IP. E quando você junta a pilha e o IP, ou seja, quando você declara objetos dentro de subrotina, e aí você cria esses objetos, e esses objetos vão para onde? IP. Ponteiro e objetos vão para o IP. Na UML, ele coloca instância e objeto, ele quem, né? Os mestres da notação UML, eles colocam o quê? Instância e objeto, onde eles colocam? Tá aqui na minha mente, no guia do usuário da UML. Eles colocam objeto e instância como sinônimos. Só que o objeto, ou como no Delphi é documentado, na documentação do Delphi, você tem referência para objeto. Tá, referência para que objeto? O que está na memória. Onde? No IP. E como que você criou? Como você criou? Instanciar é criar. Eu gosto de fazer essa diferença aí entre instância e objeto. Objeto referência, objeto. Eu vejo o objeto quando você declara. E no Delphi, quando você declara o objeto, não é reservado memória da instância. Diferente que, por exemplo, do C++, que você pode declarar de duas formas. Você declara um objeto no C++ e quando começa a execução, dependendo do lugar que você declarou, ele, pum, já vai lá e reserva a memória de acordo com onde foi declarado. E você pode criar ponteiros no C++, onde é a mesma coisa, ele passa a reserva a memória. Para quem? Para o ponteiro. Mas o endereço que vai estar nesse ponteiro, que vai ser usando, por exemplo, o operador nil no C++, vem do IP, exatamente. Porque é segmentado, está usando o sistema operacional segmentado. E no Delphi é a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, porque não há um asterisco ou o circunflexo que representava ponteiro. Para facilitar, tirou o circunflexo, então quando você declara um objeto, você já tem um ponteiro na sua mão, meu querido. E quando você faz o create, para onde que vai? Vai para o IP.
E aí, meu amigo, e quando você passa um ponteiro, por exemplo, todos os manipuladores de evento têm um parâmetro Sender, que é do tipo T-Object, e é passado por valor. Mas o que é passado pelo valor? O endereço do ponteiro. Tá, o endereço do ponteiro é o endereço do ponteiro, e não para onde ele aponta. É assim mesmo, mas calma, que eu vou explicar tudo. Vai ter aí o curso que eu vou explicar tudo em ponteiro, vai ficar assim na sua mente. Cara, agora eu entendo de ponteiro. Se está dando nó, fica tranquilo que será desatado. Aqui você tem que saber o seguinte: há um segmento IP que as variáveis dinâmicas vão para lá. E essas variáveis dinâmicas elas são criadas em tempo de execução. Dado e código estático. Passou, compilou, link editou, meu amigo, já está feito todas as ruazinhas bonitinhas por onde o seu sistema irá passar. Pilha e IP, dinâmico, ou seja, está em execução de acordo com a necessidade, empilha, desempilha, aloca e desaloca. Só que esse aloca e desaloca, tá? O que acontece? É responsabilidade sua. É responsabilidade sua. E só para lembrar para você que o ARC está indo embora. Vai ser unificado o gerenciamento de memória. Então, quem vinha contando aí, e para falar a verdade, até eu esperei, né? Porque aí o pessoal não ia me xingar tanto nas empresas quando eu falo sobre o IP, porque o ARC seria ótimo, né? Mas aí saiu, como o Cantu colocou no artigo dele, saiu e agora para 2020 vai vir um modelo unificado aí, que o C++ tem uma sacada muito legal. Vá lá no meu blog, lê o artigo, que lá está melhor explicado, e você pode ver o artigo, você pode pesquisar mais essa mudança aí que vai acontecer. Mas o que é garantido é o modelo de memória, a organização que vai continuar o mesmo, ou seja, segmentado, e você vai ter lá dados, código, pilha e o IP, são os principais. Tem outros também, mas não vou aprofundar aqui os outros segmentos que são criados dentro aí do Delphi para organizar, porque esses 4 a gente trabalha com eles, tá? Então, o IP é o quê? Responsabilidade sua. Você chamou um create, meu querido, em algum ponto você tem que garantir essa recuperação dessa memória. Muitas coisas o Delphi faz para gente, mas aquilo que você cria, você é responsável. Se trabalhar com ponteiro, se você usou getMain, você vai ter que garantir com o freeman. Tá? Se você usou new, você vai ter que garantir com dispose. O Delphi ele é ótimo, é excelente, a gente sabe, somos delfeiros, mas aí, chegou a beira da memória, meu querido, você que tem que cuidar dela, mesmo que ele dê várias facilidades, é você que tem que cuidar. Mas a parte de segmentação e o deslocamento continua a mesma coisa. Ou seja, você tem o segmento e de acordo com o tamanho das construções que você tem, tamanho das construções, ele vai alocar para você. Mas isso ele aloca como? É em tempo de execução. Ele é dinâmico. Então, seu sistema, praticamente aí 90% dele trabalha nesse segmento aqui no IP, porque você vai usar vários formulários, né? Você tem um RP enorme, então você tem vários formulários, classes que você declarou, falou com os objetos, e é a maioria do que a gente usa dentro do Delphi, tá tudo aqui, ó, nesse segmento aqui, ok? E aí, deu nó? Se deu, fica tranquilo que a gente vai desatar. Se não deu, parabéns, você tem um domínio. Mas continua acompanhando a série, os cursos que eu vou liberar, e aí você vai ver que tem coisas. Tomara que você já tenha visto. Você fala, Pedrão, daí eu sei de cabo a rabo, ver em tal lugar que daí já foi tudo explicado. Mas, meu amigo, aí, são uns 10 anos só vendo o sistema de norte a sul que não dá. Eu vou provar, tá? Eu não gosto muito de pescar, mas eu tenho na família uns pescadores e eles me contam umas histórias aí. Daí talvez, como o meu compadre Edson MacGyver falou, talvez esteja pegando em mim essas histórias aí de pescador. Mas você verá sobre gerenciamento de memória e segmento, tudo que eu falei aqui é verdade, tá ok? Bem, esse segmento IP é a glória e a queda de todo programador.
Quem não conhece bem, mas quando você conhece e entende como trabalhar com um monte, seu sistema se torna mais robusto e os comportamentos estranhos não acontecerão com tanta frequência. Ter um domínio de como o IP funciona é mais do que responsabilidade e necessidade para todos os programadores Delphi. Na próxima aula você verá como são representados os endereços de memória pelos segmentos, como os deslocamentos são gerenciados, formando assim os endereços das variáveis dinâmicas e referências para as instâncias. Se algum detalhe não ficou claro para você, faça um comentário com a sua dúvida que irei lhe responder. Para saber mais sobre os segmentos da memória, leia o meu artigo no meu blog. O link está na descrição abaixo. Obrigado por assistir a esta aula e até o próximo vídeo.